Muito bem, então eu vou fazer a pintura dessa última cena da tirinha na qual o Theo fala que a vida após a morte é uma questão relativa. E aí a Eulália pergunta como assim, né? Aí ele vai dizer, bom, quem acreditar na eternidade viverá eternamente, e quem duvidar morrerá em definitivo, ele diz. E aí ele fala, eu acredito, e você? Aí ela, tenho dúvidas. Aí ele para, olha para ela e diz, então vou duvidar também. E ela, por quê? Aí ele finaliza, melhor deixar de existir do que passar a eternidade sem você. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis cenas e eu vou pintar essa última que eu deixei aqui para fazer esse vídeo mostrando o passo a passo da pintura dessa última cena, tá? Então, é uma cena rural, né? Então eu vou começar aqui fazendo o céu, que é o cenário aqui do Theo, né? Eu costumo fazer as tirinhas nesses cenários rurais, então eu vou começar aqui fazendo o céu, um céu com algumas nuvens e tal. E depois eu passo pro meio, pros finalmente aqui, enfim. Tem cada passo tem o seu momento, né? Então eu vou começar aqui fazendo esse céu, molhando o papel de aquarela para a tinta espalhar bastante, né? Para não ficar aquela coisa contida, cheia de linhas, cheia de manchas e definição de espaço, né? Como o céu é uma coisa mais fluida, essas nuvens são um pouco mais fluídas, eu não vou ficar fazendo com papel seco, então eu molho embaixo antes para parecer que há uma espécie de fusão aqui, do azul, né? Com ele mesmo. Venho aqui desse lado, fazer outras nuvens que aparecem ali na minha referência. Nesse momento eu encontro uma nuvem escura. Então eu vou fazer aqui a base da nuvem escura, sempre molhando o papel para ele não ficar com marcas bem definidas, né? Então é uma coisa que está à distância. Então eu vou fazer aqui uma cor de céu escuro e de nuvem escura, né? Tem algumas nuvens aqui que são mais escuras, é importante a gente fazer essas nuvens também, a base das nuvens aqui. Ver que ficou aqui uma mancha, então eu vou tentar vir com o pincel mais úmido para poder espalhar essas manchas aqui, não ficar tão demarcado assim. Esse é um papel satinado, né? Então ele não tem muita textura, então a tinta acaba secando muito rápido. Então a gente costuma ter uma dificuldade maior aqui para fazer a fusão das cores. Então aqui em tese é uma nuvem escura. Aqui embaixo tem uma nuvem que tem um pouquinho de escuro também. Aqui eu já posso começar, como já está secando o céu, eu já posso começar a fazer essa mancha dessa grama aqui, essa vegetação no fundo. Tô usando um pincel um pouquinho mais grosso, porque são manchas maiores, né, de verde e tal, então é melhor usar esse pincel aqui para fazer de uma vez essas manchas maiores. Aproveitando que ele está molhado para fazer a fusão aqui das cores. E aqui na frente tem tipo um galho, né, uma planta. Aí eu simulo o caule dessa planta com esse espaço em branco. Na verdade tudo são sensações, né, que a gente vai causando aqui. É uma atmosfera de que a gente tem algo nessa pintura. Não é para ser uma coisa realista, perfeita. Só para causar uma impressão, né? Pra você olhar e vai ter uma sensação de que ali tem alguma coisa. Aqui tem uma vegetação, aqui tem uma sombra. Ah, aqui tem uma outra sombra, então a gente vai
vai causando essas sensações aqui com a aquarela. Nada de detalhes e coisas muito bem desenhadas, né? Só pequenas manchas aqui para a gente olhar de longe e nosso cérebro processar como alguma coisa que existe ali. Então essa casinha aqui, tem várias tonalidades. Eu faço a base primeiro, as cores mais claras, e vou emendando aqui com o fundo, ó, com o chão, né? Posso fazer uma mancha só, como se fosse uma coisa só. E vou descendo o papel na medida em que o pincel vai andando, ele vai sendo. Ele vai desenhando junto aqui, ele vai espalhando a mancha e molhando o papel ao mesmo tempo. Vou tentando evitar criar divisões e delineações, tentando deixar o máximo possível sem divisão. Apenas fazendo o encontro aqui de uma mancha com a outra da forma mais sutil, mais suave possível. Posso deixar secar, né? Porque quando eu deixo secar acontece isso, ó. Acontece esse encontro, mas tudo bem. Aqui dá pra, não tô estragando o desenho porque houve um encontro aqui. Inclusive, vou aproveitar que o papel tá molhado e vou fazer essa mancha mais escura. Na verdade é um verde escuro aqui no fundo. E já aproveito e já começo a destacar esse esse balão aqui. Você vai ver que o balão ele começa a aparecer na medida em que eu vou colocando o verde, o escuro. O fundo ele marca o que está em primeiro plano, né? No caso a gente imagina aqui que o balão está em primeiro plano. Aqui algumas árvores e tal. E aqui umas manchas de sombra que tem um pouquinho de marrom, né? Tão verde assim. As manchas de sombra tem mais um pouco de marrom, mais acinzentado. Né? Você vai ver que o papel, como ele está molhado, a tinta vai se espalhando. Ao mesmo tempo que ela vai se espalhando, o papel ele tá molhado, mas nem tanto, né? Tem outros papéis que a gente trabalha que ele demora para secar. Esse aqui não, esse aqui você fica no meio termo, assim. Ele tá molhado, mas ele não tá. Então, ao mesmo tempo, você vê a tinta se espalhando, mas ela não vai tão longe. Ela fica bem próxima aqui. É uma característica desse papel sem textura aqui que eu estou trabalhando. Vou destacar essa imagem aqui. Aqui tem uma graminha no meio, como se fosse um caminho, né, de carro e etc. Então a gente vai fazendo essa graminha aqui de um jeito que aproveita o molhado do papel. Ou o úmido do papel, porque não está tão molhado assim. E aí vai vendo que o meu pincel, como ele está aberto, como ele está pincel gasto, ó, eu aproveito essa gastura aqui do pincel para fazer um pouquinho de textura no papel. Sempre jogando a questão um pouco solta, assim, sem me apegar muito a detalhes. Eu sei que aqui tem algumas manchas, né, de verde em cima desse capim seco. Então eu vou temperando aqui com esse verdinho. E aí a gente vai dando uma sensação de que tem um pouco de grama verde no meio do capim seco. Sem ficar desenhando a graminha por graminha, só uma manchinha por cima. Bom, aqui a gente já tem o Theo. E aqui tem que tomar um pouco de cuidado para não estragar o Theo, né? Então eu vou fazer mais uma rodada com esse pincel grande
E depois eu começo a usar o pincel um pouquinho menor. E eu vou usar esse pincel grande para fazer essa árvore aqui, ó. E ó como eu aproveito as cerdas gastas do pincel. E por que que é bom às vezes a gente não ter só material novo, né? Você vê que o material bem antiguinho, como esse pincel aqui, eu gosto muito de usar um material mais gasto, exatamente porque ele dá essa possibilidade de a gente fazer coisas mais orgânicas. Até porque eu não estou usando textura, esse papel não tem textura. Então, geralmente a gente usa um papel, né, quando eu vou fazer umas aquarelas mais sem ser quadrinho, que é mais uma aquarela de estudo e tal, eu não costumo usar esse papel satinado, que é esse papel liso. Eu uso um papel com textura. Aí com textura, a textura já vai compondo aí as folhas e essas coisas mais detalhadas. Então, como esse papel ele não tem a textura, o pincel zoado, né, que é esse pincel aberto aqui, ele cumpre esse papel, ele ajuda a substituir, ó, tá vendo? A fazer o que a textura faria. Isso aqui a gente vai descobrindo na prática, né? Não fiz isso de propósito com o pincel. O pincel apareceu novinho, comprei ele novinho, depois eu fui substituir, ele foi sendo aberto e eu não substituí, eu continuei usando. Agora tá vendo que eu já mudei de pincel, já estou usando um pincel um pouquinho menor, porque agora já começa a aparecer mais detalhes. Então eu continuo aqui no projeto das folhas, da vegetação. Essa é uma planta mais em primeiro plano, então eu queria destacar essas folhas aqui, né? Então essas folhas aqui eu vou fazendo elas meio que desenhando, mas sem também entrar em muito detalhe, sem fazer muita firula aqui, sem muita definição. É mais uma marcação mesmo aqui. Até porque depois eu vou voltar aqui com o pincel. Na verdade, agora eu já volto aqui com o pincel maior, só para dar uma espalhada aqui nessas plantas, nessas folhas e criar umas outras folhas alternativas aqui no meio. Eu sei que tem uma folha aqui bem na janela, então já deixo o verdinho marcado aqui. Bom, então esse verde vai andando sozinho, né? Vai secando. Deixa eu dar uma olhada no todo aqui para ver se já está com uma cor parecida, né? Que o escuro aqui já tá parecido com o escuro aqui do primeiro quadrinho, ó. Então, ó, esse escuro aqui já está muito próximo do primeiro quadrinho, né? Então eu não vou passar desse ponto de escuro, eu vou manter assim. Mas eu sinto que há necessidade de fazer alguns detalhes a mais aqui no escuro desse fundo, ó. Detalhes que não são detalhes, né? São apenas manchas de acentuação de contraste. Que você posso inclusive usar o pincel aberto aqui para poder também fazer os detalhes aqui da vegetação. De novo, detalhes que não são detalhes, né? São só marcações e contrastes que dão a sensação, a atmosfera de que aqui a gente tem uma vegetação de vários planos, que começa aqui na frente e vai até lá em cima, onde tem uma serra de café. E esse café eu posso até fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, para mostrar que ali tem uma roça de café e que aqui tem um pasto, um campo roçado, né? Um campo sem a vegetação maior. Então é isso, sem apegar também muito a detalhes, né? Como eu falei, sempre uma questão de simplesmente marcação de locais e de contrastes. Uma coisa que eu falo bastante durante o curso de aquarela é isso, né? A gente não pode se apegar não é tentar ficar desenhando, é mais uma transformação de uma foto, de uma referência fotográfica, numa questão artística. E se a gente ficar ficar fazendo detalhes, a gente vai acabar fazendo a foto de novo. E aí não é é arte, tudo bem, né? Inclusive tem trabalhos maravilhosos de fotorrealismo, de desenhos realistas, de pinturas realistas, mas não é o meu objetivo. Não é o meu objetivo e não é também o que eu costumo ensinar no curso de aquarela. Eu acho que a aquarela ela tem outras características que só a aquarela tem. E uma delas é essa questão aqui da fluidez, né? De você usar a água como sua aliada, né? Não vejo a aquarela
No meu caso, né, eu não uso aquarela como uma questão de para fazer algo realista, mas sim para eu quero aproveitar os recursos dela, que são que é principalmente esse recurso aqui da mistura do correr da tinta na água. Então aqui agora eu vou aqui para esse barrado dessa casinha antiga e aproveito que eu já estou fazendo o barrado e vou até o final aqui. Sempre pegando as cores aqui da paleta que tem um pouco a ver com o que eu estou vendo na foto, né? Sempre um olho na foto e outro olho no papel. E sempre desapegando dos detalhes. Vou fazendo o que, o que parece que é. Olhando de longe, parece que é tal coisa, então vamos fazer aqui. E sem tentar definir, isso aqui é o que? É tijolo? Não, é manchas, são manchas. São manchas na fotografia. Aqui talvez valha um respingado. Porque é muita coisinha na parede, não vou ficar fazendo detalhe por detalhe, tijolo por tijolo aqui. Agora o respingado, o problema do respingado é respingar mesmo pra fora, né? Então a gente tem que ir com um jeitinho aqui, tipo um carimbo, dá pra usar também, ó, pincel como se fosse um carimbo. Ó como fica o tijolo, tá vendo? Ó lá. Esse pincel é maravilhoso, assim, ele é mágico, ele faz desde folhas até tijolos, ó. E telhas também, ó. Né? Sem desenhar. Só usando aqui o pincel como se fosse um carimbo. E com as cores certas, com a quantidade certa de água e com a quantidade certa de tinta. E aí a umidade da água a gente vai controlando aqui no. A quantidade de água, né? A gente vai controlando aqui com a toalhinha, né? Que é na verdade é um papel toalha que eu estou usando aqui. Essa questão aqui do papel toalha, da quantidade de água, isso eu falo no curso Aquarela Sem Segredos, né? Eu falo bastante sobre os materiais e os auxiliares, porque tem alguns materiais que são auxiliares e que são indispensáveis, assim, aparentemente, não, tá bom, parece que pintar é só tinta, papel e pincel. Não, não, dá pra fazer só com tinta, papel e pincel. Agora, se você não usar um paninho, se você não usar água, né? Água é fundamental, mas se você não usar um paninho, de repente um secador de cabelo para acelerar o processo de secagem da pintura, acaba não tendo o mesmo resultado, assim. Você acaba fazendo um trabalho que poderia ser melhor, né? Quando a gente usa esses truquezinhos, assim, né? Então é isso que eu costumo ensinar no curso. Alguns truques que a gente usa, inclusive truque de transpor desenho para o papel, né? Porque tem muita gente que fala que não. Ah, eu queria pintar, mas não sei desenhar. Tem algumas técnicas, assim, bem simples, que dá pra gente pintar sem necessariamente ter uma base de desenho. É claro que o importante é você fazer um curso de desenho, né, também. Entender as noções aí do desenho e etc. Mas para quem tá com um pouco de pressa, não, eu quero pintar logo e tal, dá para fazer algumas coisas assim, sem saber desenhar nada. E essas técnicas eu costumo falar no curso, no Aquarela Sem Segredos. Agora, veja, estou fazendo aqui, como já secou essa parte aqui da janela, eu já vou começar a fazer começar a destacar o fundo, né? E pintar o fundo. E quando eu pinto o fundo, a folhagem se revela aqui, ó. Ela vai ficando em primeiro plano. Pronto, e o fundo é só esse pedacinho da casinha aqui, só um pedacinho da janela escura. E só, né? Aí aproveito que o pincel tá com tinta escura e já vem fazendo a sombra aqui dessa árvore, que vai ser mais ou menos a mesma tonalidade. E aqui, como essa parte da árvore está próxima da casa, tem alguma sombra aqui embaixo, ó.
posso usar aquele pincel lá, mas como eu já estou no embalo aqui, vou nesse aqui mesmo. Então você vê, não tem muito a regra, qual pincel eu vou usar agora e tal. Não, vai no que você tiver, é o feeling, né? E esse feeling a gente desenvolve com a prática. Qual é a hora de pintar, de fazer a sombra do telhado? É mais pro final, assim, mas se você tá lá perto do telhado, com a tinta já na ponta do pincel, e quiser aproveitar, já vai fazendo, ó, igual eu tô fazendo aqui. Olha só como essa simples sombra já deu uma diferença aqui na pintura, né? Como já deu já deu começou a dar contraste e definição do telhado. Agora, daqui a pouco tem uma sombra aqui, que é essa sombra da árvore aqui na casa eu não fiz ainda, né? Você tá vendo que tem uma sombra aqui, ó. Essa sombra eu vou fazer já já. Essa eu tô esperando um pouquinho mais para não, porque tem que esperar secar esse fundo aqui, ó. Porque se eu fizer ela por cima agora, pode ser que eu espalhe essas manchas de tijolo aqui atrás. Tô evitando chegar aqui no tel, mas eu vou ter que chegar. Vou ter que chegar. Então vamos lá. Aqui tem uma porta, ó. Essa porta faz assim. Mas não é a porta, é uma mancha preta que a gente deduz que seja uma porta lá dentro. Pronto, já deu o recado. Essa parte aqui embaixo, agora falta um laranjão aqui, ó, tá vendo? E o laranja eu começo a fazer. Eu costumo fazer o laranja com o amarelo. Porque aí fica um laranja mais vivo. Vou pegar aqui um pouquinho de rosa. Vamos ver se vai funcionar. Ó, já misturo aqui. E já fica aquela terra do barrado da casa bem alaranjado, bem viva. Uma terra bem vermelha ali. E eu sei que aqui termina esse murinho. E aí esse muro começa a mudar de cor, ele vai começando a ficar um pouco mais marrom aqui pra cima, tem essa cena. E aqui na imagem, na referência, não tem o Theo aqui na frente, ó. O Theo eu inventei, então o Theo eu coloquei aqui na frente. Então tem que tomar cuidado para não passar uma coisa em cima da outra e para o cenário ficar o mais fiel possível, né? Para o desenho ficar o mais próximo possível do cenário. Então aqui tem esse outro pilar. Ali o fundo é azul. A gente pode perceber que é um fundo azul, porque tem uma casinha lá no fundo, né? Então eu posso colocar um azul aqui sem dó. Ó. Inclusive vai dar um efeito interessante aqui, saber que tem um azul ali no fundo. Ó. Como até ele dá um tempero especial aqui pra pintura, ele dá uma quebrada todas essas cores uniformes aqui que a gente tá vendo. De azul aqui também para preencher esses espaços que estão em branco. Aqui é o barrado do chão da casa. Já secou, tudo bem. Agora eu venho para esse pedaço que é um monte de capim aqui, né? Um monte de galho seco, sei lá o que é isso aqui. Mas não importa saber o que é, repito. O importante é você passar a sensação de que ali tem alguma coisa. E como é que eu vou passar a sensação que eu um monte de galho seco? Fazendo risquinhos aqui, né? Como desenhar galho seco? Não sei, é só observar ali o desenho e ver o que eu tô vendo. E repetir o padrão da foto. Bom, essa eulália aqui no fundo, eu não cheguei nessa parte aqui, mas vamos observar lá a pintura e ver o que teria ali no fundo. Aparentemente é a continuação de todo essas cores aqui, né? Um pouco de marrom, um pouco de verde, então eu já vou fechar aqui vou fechar aqui o balão, vou tomar cuidado para não passar por cima da eulália, porque senão ela vai sumir aqui. Eu não sei se é muito bom ela sumir, porque ela já estava bem pequena. Eu vou chegar deixar a assinatura destacada. A assinatura ficou bem próxima, né?
do Theo aqui. Mas tudo bem. É até bom porque quando eu publicar depois no Instagram ele vai ficar mais fácil. Bom, aqui o Theo, a roupinha dele é verde. Eu não vou detalhar muito, vai ser mais uma sensação para as pessoas olharem. Não vou fazer rosto, né? Ah, passando o carro de som. O carro do supermercado que tá passando. Aí agora eu vou fazer o cabelinho dele laranja, só para as pessoas olharem de longe e perceberem que ali tá o Theo, ó. Pronto. Talvez um pouquinho mais de laranja. Aí. Não sei se tá bom esse laranja, se talvez seja melhor dar uma azulada aqui, porque ele tá longo, mas tudo bem, deixa assim. Depois a gente vê. Bom, tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer, né? Que é aquela sombra, essa sombra aqui, ela vai ser uma das coisas mais importantes dessa pintura, é essa sombra. Mas antes, eu vou jogar um pouco mais de manchas aqui aleatórias para dar uma escurecida, porque eu tô sentindo que a casinha tá muito clara em comparação com o todo. Em comparação com o que ela realmente é, né? Mas na verdade só aqui em cima, se a gente fechar o olho um pouquinho, ó, fecha o olho um pouquinho e olha o topo aqui da casa, você vai ver que ele tem algumas manchas de sei lá o que é isso aqui, mas tem manchas aqui. Bom, já deu. Deixa eu aproveitar que aqui tá molhado e vou fazer uma pequena sombra de um pedaço de madeira que tem aqui nesse telhado. Ele projeta uma sombra aqui, ó. E aqui tem um risco, não sei o que é esse risco, mas vamos fazer. Aqui tem outro risco, que são sombras. Aqui embaixo tem uma sombra um pouco mais difusa, então eu vou molhar o papel. Vou molhar esse papel. Ah, e aqui começam as sombras difusas mesmo pra valer, né? Então não sei se eu. Ó, são sombras sem muita definição. Mas o mais importante é essa manchona aqui. Eu vou fazer ela já. Fazer ela já. Só que eu vou fazer ela com um pouco de azul. Que tem que tomar cuidado para também não ficar muito fora aqui das cores reais. Deixa eu ver que cor que é essa sombra aqui. Esse com um pouco de azul mesmo. E aqui eu não posso ficar. Não posso titubear muito não, já tem que ir direto ao ponto. Ó, já tem que fazer rápido e de uma vez. Porque senão vai ficar criando buraco aqui, criando mancha e não posso. Por isso aqui tem que ser com um pincel maior. Aqui no meio tem uns espaços em branco, ó, onde a luz passa. Onde a vegetação tem lá os seus gaps, né? Os seus buracos. E aqui estou eu falando uma palavra em inglês, sendo que a gente tem um substituto em português. Aqui, você vê que é tudo na mesma direção aqui, né? Isso aqui vem um pouquinho para cá. A grama, ó, a textura do pincel. E aqui tem também aqui para cima. E no meio eu posso dar uma reforçada nessa sombra. Aqui também tem uns galhos mais escuros. Não é que os galhos são mais escuros, é que a luz não está batendo muito aqui. Então eu vou escurecer. Por que eu vou escurecer aqui? Porque a sombra acabou ficando da mesma cor, do mesmo tom da planta, né? Então a planta é um pouco mais escura realmente nesse pedaço aqui, pronto. Tá muito escuro, mas com o tempo daqui a pouco vai secar. A tinta e a água, né? Aí ele fica mais claro. Bom, é basicamente isso, assim, olhando de longe, a gente tem uma visão como um todo. Aí eu vou observando que tem alguns detalhes, né, que estão faltando aqui, tipo,
a casa, talvez dá pra fazer já, porque ali tá seco. Deixa eu pegar um pincel bem fininho pra fazer esse detalhe aqui da casa, quer ver? Que é o detalhe do telhado. É o trecho bem, um trechinho bem escuro aqui, ó, a sombra do telhado. Vou fazer assim. Extinta. Ainda tá, tem que pegar mais tinta ainda. Isso agora, aí, ó. É quase que como desenhar, tá vendo? Aí a gente vai demarcando aqui os territórios. Tomando cuidado para não ficar também uma coisa muito desenhada, porque se fica muito desenhada, ele perde um pouco a essência da aquarela, né? Começa a fazer aquela coisa de fica parecendo, aí começa a ficar muito detalhado e perde a magia da coisa aqui. Bom, eu acho que tem um pouquinho mais de avermelhado aqui no barrado da casa que eu não fiz. Talvez valha a pena fazer umas manchas de laranja aqui embaixo. E aqui, ó. Aqui não tinha ficado mais. Eu acabei escurecendo demais. Aqui também. Ah, e tem um lugar que tá faltando uma definição. Que é esse pilar aqui de madeira da casa. Aqui não tem. Eu não cheguei a fazer esse desenho, né? Aí a gente vai andando pela pintura e vai percebendo que tem algumas coisas que ficaram para trás, tipo, aqui do lado do Theo, ó, tem a continuação dessa planta. Que planta é essa? Tem a continuação dessa planta aqui do lado dele, ó. E a gente vem até aqui, eu até tinha feito esse desenho. Bom, não é só isso, né? Tem mais coisa, eu vou percebendo aqui daqui a pouco. Eu vou dar uma descansada, né? Porque é bom a gente descansar da pintura depois de alguns minutos, depois de meia hora. É sempre bom dar uma descansada, né? Olhar depois, voltar, porque a gente sempre encontra coisas que não tinha visto antes, né? É, basicamente é isso. A gente começa a pintura com as cores mais claras e depois vem colocando as cores mais escuras, porque a aquarela é uma tinta transparente. Então não dá pra gente ficar colocando claro depois por cima, a não ser em raras situações onde a gente costuma usar um guache opaco para substituir. Mas essa questão eu acabo falando também no curso Aquarela Sem Segredos. Se você quiser saber mais sobre o Aquarela Sem Segredos, é só entrar no meu site, que é o caetanocuri.com.br, que ali tem todas as informações, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Até uma próxima.